Questão 127 da prova amarela do Enem 2017 apresenta uma bobina. Esta bobina está sobre a ação de dois ímãs que, gerando um campo magnético, podem induzir uma corrente elétrica. Essa indução ela é feita por meio desta fórmula da bobina, a variação do campo magnético ou da área, dessa bobina, vezes o número de voltinhas que essa bobina tem e pelo tempo com que essa oscilação acontece. Essa oscilação é por meio de alguma rotação que é feita aqui nessa bobina. Nós temos a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. E a pergunta é, qual é o parâmetro que você modifica nesse sistema para dobrar a tensão, mas não mexendo na corrente elétrica? Bom, para isso era necessário então relacionar justamente estas situações todas de uma vez só. Para deixar clara a questão, então, vamos primeiramente colocar a resistência na lei de Ohm. A resistência é dada por ρ L sobre A, e isso é a resistência de um fio condutor. Rho é a resistividade, L é o comprimento do fio, A é a área da secção transversal desse fio, gente. Então imagine uma fiação, um fio aqui desenhado em alta escala, essa área é aqui, é a área do fio, correto? Ele define que esse fio tem um diâmetro dzão. E a área, gente, aqui a gente pode dizer que é πd² sobre 4. Para já não trocar por πr², πrão, vamos deixar πd² sobre 4. Enquanto que essa tensão, ela vai ser a tensão gerada por meio dessa oscilação, por essa variação no fluxo. Então a gente pode pegar essa tensão agora e colocar aqui. O valor de negativo, gente, é só para dizer que é uma força contra-eletromotriz. Não há necessidade de se preocupar aqui no caso. Nós podemos trabalhar com a coisa em módulo. Então eu vou jogar essa informação. A gente já sabe que V é isso, né? Então vai ficar ρL sobre A vezes I igual a estas variações aqui, que nós vamos analisá-las uma a uma com cuidado. Bom, então feito essas substituições, vamos a algumas considerações. Esta área que está aqui sobrando, gente, primeiro, aqui é a área do fio. E esta área é a área da bobina. Então tem diferença essas áreas aqui. Rho vezes L. Vamos deixar um espaço aqui para esse L. A área do fio, como eu mencionei, é π dzão ao quadrado sobre 4, vezes a corrente, Bzão, que é o campo magnético do ímã. A área da bobina, gente, vamos supor que essa bobina tenha um raiozinho R, ou seja, πr ao quadrado, vezes N, tudo isso dividido pelo tempo. Agora, já que nós estamos considerando que esta bobina tem uma área que é dada por πr ao quadrado, concorda que para fazer essas voltas eu tenho um fio, certo? Vamos pensar aqui, eu tenho um fio comprido que foi enrolado. Cada volta disso é um 2πr. 2πr, quantas vezes, meus caros? Tudo isso n vezes, ok? Porque eu tenho n voltas. Então, o comprimento do fio, que nós tínhamos definido, ele pode ser representado como n vezes 2πr. E é isso que eu vou colocar aqui, n vezes 2πr. Essas considerações geométricas, veja só, a área do fio, a área da bobina e o comprimento do fio são os problemas maiores nessa questão. A partir daqui, vamos fazer um corte danado. Eu vou arrancar esse π daqui, eu vou cortar um dos R's e vamos dar uma modificada aqui nessas expressões. Então, o 4 vai passar multiplicando 2 ρ. N, e aí tem a corrente I, que sobrou aqui, tudo isso dividido por d². Tudo isso é igual a Bzão vezes π Rn sobre ΔT. E aqui vem o segredo dessa questão, gente. A partir daqui, veja que você pode cancelar o número de espiras. Com isso, a corrente elétrica, que precisa permanecer constante, vai depender do campo magnético, π R, passa esse diâmetro do fio multiplicando e deixa dividindo aqui o 8ρ. Detalhe que tempo, gente? 1 sobre tempo é a mesma coisa que frequência. Então nós podemos definir aqui a frequência multiplicando, o nossa equação como um todo.
Dentro dessa análise, meus caros, veja, você pode modificar o campo magnético do ímã? Não. Se você multiplicar por 2 o campo magnético, você vai alterar também por 2 a corrente. E a questão quer que a corrente fique constante. Se você aumenta o diâmetro do fio, da secção transversal, se você dobrar aqui o diâmetro do fio, vai ter um efeito quadrático, inclusive, né, e vai aumentar 4 vezes a corrente. Misericórdia, não quero. Se eu aumentar a frequência 2 vezes da oscilação dessa bobina, você vai aumentar 2 vezes também a corrente. E se eu modificar a área? Ora, se você tem uma área que vai ser o dobro de uma original, então nós poderíamos dizer que π vezes o raio ao quadrado é igual a 2 vezes π vezes o raio original ao quadrado. Eu posso cortar o π e veja que o raio novo tem que ser raiz de 2 do raio original. Então, dobrar uma área significa multiplicar por raiz de 2 o seu raio. Se você aumentar aqui em raiz de 2 o raio, você vai aumentar a corrente também em raiz de 2. Todos esses parâmetros, campo, área, diâmetro do fio e frequência, estavam nas alternativas. A única alternativa que poderia modificar realmente a tensão na bobina, mas não modificar a corrente, era o bendito número de voltas do fio enrolado. Justamente porque ele foi cancelado no meio dessa dedução matemática. Portanto, meus caros, o número de voltas ele não vai modificar a corrente, vai modificar a tensão, mas não vai gerar nenhum aumento na corrente.